O Pernalonga é racista. Mas calma, isso foi no passado. Tenho certeza que hoje em dia ele nunca falaria algo do tipo. Isso que você acabou de ver realmente é o episódio oficial do Pernalonga. Momentos como esse infelizmente eram normais na época. Não só com o grande Bugs Bunny, mas o foco hoje são essas suas controvérsias. Momentos racistas e xenofóbicos eram muito constantes na época. Tudo isso acontecia por conta de um fator histórico que eu vou te contar. E realmente não há nada que nós possamos fazer. O Pernalonga foi criado em 1940 pela Warner Bros. Ele foi co-criado pelo Tex Avery e o Bob Clampett, que buscavam um novo personagem para que aparecesse uma vez ou outra em algum dos cartoons da época. E com um personagem que inicialmente tinha traços de uma lebre, teve sua estreia no episódio Woody Harry, que não teve nada de tão polêmico. No entanto, naquela época os desenhos animados muitas vezes refletiam estereótipos racistas, sexistas e culturais. O Pernalonga, assim como outros personagens da Warner Bros., foi às vezes representado de maneira insensível em relação a grupos étnicos e culturais. Tá, mas o porquê isso acontecia? Para isso nós precisamos entender um pouco do contexto histórico da época. Durante a década de 1930 o mundo estava se recuperando da Grande Depressão e a indústria do entretenimento, incluindo a animação, estavam crescendo como uma forma popular de escapismo. As décadas de 1940 e 1950 testemunharam as repercussões das duas guerras mundiais, que tiveram um impacto significativo na sociedade e na cultura. A segregação racial era uma realidade nos Estados Unidos. O racismo e o sexismo eram refletidos na mídia e na cultura popular, incluindo em desenhos animados, o que fez com que o querido Bugs Bunny tenha seus momentos vergonhosos na indústria. Muitas vezes, isso levou à criação de caricaturas de inimigos, incluindo estereótipos racistas e culturais, especificamente aqueles vistos como inimigos ou adversários da época. Mas então, quais são esses episódios controversos e polêmicos? Episódios como Surfer, Frey Rabbit mostravam uma representação estereotipada e caricatural dos habitantes do sul dos Estados Unidos, em particular do Deep South. O episódio reforça estereótipos culturais e regionais sobre a região sulista, gerando críticas por perpetuar uma visão simplista e insensível da cultura sulista. Essas representações foram posteriormente reconhecidas como problemáticas e inaceitáveis, levando a uma revisão e censura posteriormente do episódio. Ou então no Bugs Bunny Lips the Nips, o Pernalonga lida com situações relacionadas à Segunda Guerra Mundial na ilha de um soldado japonês. O desenho apresenta representações estereotipadas e caricaturais, assim como no episódio anterior. A única diferença dessa vez é que são japoneses, os elementos da propaganda de guerra. Here, Miss Hair. Heil Hitler. So, vermacht einen Blitzkrieg an, aber Sauerkrauten mit seiner Haben Jahrhunderten nennen, mit Stammeln in der Backe, Obhassen, Gluten, Bluten, Bluten, Toten, mit roten Toten. So. É um episódio de Pernalonga que foi lançado em 1945 durante a Segunda Guerra Mundial. O título é uma brincadeira com a palavra Heer, que é uma referência ao exército alemão. Neste episódio, o Pernalonga acidentalmente aterrissa em um território inimigo, onde encontra um piloto alemão, representando os soldados do eixo da guerra. O episódio apresenta um estereótipo dos alemães e um humor relacionado ao conflito. Assim como nos outros desenhos animados produzidos durante a Segunda Guerra Mundial, He Meets Here contém elementos de propaganda de guerra e representa estereótipos culturais. Nesse episódio foram posteriormente revisados e retirados de circulação devido às preocupações sobre seu conteúdo problemático. Já no episódio Hoster Harry, o Pernalonga encontra-se em uma cidade do Velho Oeste. Sem contar que tem um censor chamado Censor Jones, que proíbe qualquer tipo de violência em filmes. O Pernalonga tenta resistir à censura e ao controle de Jones, usando várias formas criativas de escapar das proibições. Mas também vemos ele atirar em nativos americanos e satirizar uma música. One little, two little, three little engines. Four little, five little, six little engines. Como esperado pelas pessoas de hoje em dia e não da época,
houve reações críticas aos criadores, porém não tiveram tanta repercussão como teria hoje em dia. Alguns grupos e indivíduos, incluindo ativistas e membros de comunidades afetados pelos estereótipos, criticaram publicamente os desenhos quando os consideravam ofensivos e prejudiciais. No entanto, essas vozes muitas vezes não eram ouvidas. A pressão política também aconteceu. Houve momentos em que políticos e grupos de pressão buscavam a censura ou restrição da exibição destes desenhos que atingiam certas etnias. Então provavelmente não deve ser fácil ver um personagem que hoje em dia é amado por muitas pessoas, que possui diversos filmes e até variações diferentes do original, ter seus momentos sombrios por conta de contextos históricos, que ao longo de tempo foram retratados como deveriam. Do início de um personagem que gera muito lucro à Warner e alegra muitas pessoas, a um dos momentos mais vergonhosos historicamente. Mas ao olharmos para trás os momentos controversos do passado, é evidente como a sociedade mudou desde então. Houve um aumento na conscientização sobre a importância da representação apropriada e respeitosa na mídia. Mas eu fiquei curioso para saber o que você acha desses momentos do Pernalonga. Se você sabia deles, ou se você sabe de outro personagem. Vamos interagir aí nos comentários. Comenta alguma coisa que eu vou estar lendo.